vocês deixaram o jornalismo, mas não propriamente, porque vocês continuaram atuando, empreendendo na área de comunicação. Então, O que vocês resolveram fazer? Porque vocês não trocaram uma coisa por outra. O que vocês passaram a fazer na vida? O que aconteceu foi muito interessante. Aí tem que voltar lá em 1945. Não, vamos lá não. Mas tem uma tradição na minha família de lidar com imóveis. Imóveis. E lá em 1992, no Rio de Janeiro, eu tinha um único apartamento que eu morava nele, que era uma kitnet na Praia do Flamengo. Eu tive a experiência na Eco 92 de alugar aquele apartamento, sair dele por 15 dias e colocar por $50 por dia uma ONG que foi se apresentar num evento da Eco 92, que era na Praia do Flamengo. E ali houve uma pergunta de um vizinho: olha, eu comprei um apartamento aqui para investimento e eu vi que você alugou aí pro pessoal. Você não faz isso para mim? Eu falo: sim. Esse sim que vem lá de 1945, porque eu sabia que eu daria conta do recado. E foi tão bom o resultado que todo mundo começou a me procurar. Aquele jovem de 22 anos, ele paga o aluguel adiantado em dólar para fazer sublocação. Aí você deu uma aliviada, né? Aí começou, porque o primeiro, eu devia 7 condomínios naquela época, a TV Manchete tinha fechado. Eu estava fazendo um jornal de bairros do Globo. Eu ganhava por lauda. Cada 20 linhas era um pagamento. Então, um buraco tinha que render 20 linhas. Então, para você ganhar. Então, era pouquinho dinheiro. E eu estava com o condomínio atrasado. Quando eu botei o apartamento do jovem, que eu pagava $50 adiantado para ele, estava dolarizada a economia. Só quem tem cabelo branco, que nem o Marvadão, sabe que em 1992, a inflação do Sarney, que ele entregou para o Collor, era de 40%. Então estava dolarizado, principalmente a orla. Dolarizar a economia significa perdeu a referência, dolariza. Então na orla dolariza muito mais rápido, porque tem turista. Então eu falava $50, mas é pouco. Pouco, daqui a um ano continua sendo $50, meu filho. Se você alugar na imobiliária, contrato, aí tinha meus argumentos. Daí você, ou seja, você de um problema você fez uma solução. Exato. Eu voltei no que era o cerne da família, o talento do meu pai e do meu avô, que foram para a Volta Redonda, para montar uma mercearia, viram as pessoas dormindo em barraca na construção da companhia siderúrgica e criaram quartinhos para acolher essas pessoas. Tirar de uma barraca para um puxadinho de telha de amianto. Já era um upgrade, sabe? Então eu cresci nesses corredores, eu cresci nessas conversas. Os papos de almoço eram sobre inquilino que não pagou, que pagou, como é que resolveu, como é que não resolveu. Tava na medula, transbordando de informação. Então quando eu pegava, eu já sabia o que fazer, porque era meu pai que vinha atrás de mim, através de mim ali, se manifestava e cuidava. Então eu tinha uma eficácia na cobrança, na administração, na gestão, que transcendia a minha competência assim, de saber que eu conhecia no ramo. Você conciliava a sua atuação na TV com essa atividade paralela, já que em Sorocaba no começo, já quando você veio para cá? Ah, não, aí sim, aí eu fiz essa empresa. Eu estava com uma empresa, foi a época que eu fui mais rico. Eu ganhava em dólar, já tinha 15 apartamentos, não aceitava mais apartamentos, porque eu não dava conta, eu cuidava sozinho. Mas eu senti aquela tristeza de ter me formado e não estar na minha área. Foi ficando chato, porque eu tinha que ficar parado em casa, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que parar em casa para receber aluguel. Ficar parado. Eu estava muito triste. Eu era rico sem prestígio. Ser rico sem prestígio é a mesma coisa, você ser homenageado na Câmara e ir pro ponto de ônibus no final. Você tem prestígio, mas não tem grana. E aí eu falei, vou procurar um emprego. E eu queria ir para Campinas. Eu fui para Campinas, pedi um emprego e eles me deram. E aí eu passei a ganhar um salário de R$1.400. E deixei... Na época era o que hoje? Seria o que hoje? Putz, era pouco, cara. Pouco, né? Era pouco. Eu, com o dinheiro das kitnets que eu ganhava em dólar, eu aluguei um apartamento no bairro... Isso lá no Rio ainda? Não, quando eu vim para Globo de Campinas, em 94... Já começou a atuar nessa área. Aí eu já fui devolvendo os imóveis. Por quê? Porque o Fernando Henrique estabilizou a economia, eu já não era mais uma vantagem dolarizar. Porque ela já, o RV, vou pôr na imobiliária, eu vi que eu ia ter que começar a pedalar muito para poder manter de pé o meu negócio de imóvel temporário. E aí eu fui procurar minha profissão. E aí achei um emprego de repórter na Globo de Campinas. Não trouxe a minha jornada, mas eu vim pro aprendizado. Por quê? Quando eu fui pro Rio, eu não achava imóvel para alugar, porque não tinha fiador na cidade, eu sofria, morei em vagas. Quando eu cheguei em Campinas, eu era um repórter da Globo, não conseguia, precisava de ajuda de alguém da TV. Eu fui vendo a dificuldade que as pessoas tinham para alugar imóveis. Eu passei pela Globo de Resende, eu trabalhei em campanha política em Jaú, eu trabalhei na Globo de Bauru, sempre não encontrando um imóvel fácil para alugar, por mais boa pessoa que eu fosse. Tinha que ter um monte de garantias. Comecei a achar aquilo tudo muito chato. Em Campinas,
Eu só observei essa dificuldade. E aí eu fiquei indo e voltando. Quando eu fui procurar um imóvel para alugar em Sorocaba, que eu não aguentava mais dirigir, eu vi a mesma dificuldade. Falei, quer saber? Aqui em Sorocaba, eu vou fazer uma coisinha para eu dormir e algumazinha para eu ganhar um aluguelzinho. E eu me lembro direitinho, quando eu fiz em 2000, 4 imóveis. Você construiu um prédinho? Um prédinho, lá na periferia. Aonde? Lá em Aparecidinha. Tinha um Aparecidinha. loteamento lá de R$96 a mensalidade, que era o que eu podia pagar. Você construiu um lugar para você e mais 3 para alugar. Para alugar. E de que tamanho era isso? 20 metros quadrados. 15 metros quadrados. 20. 20 metros quadrados. Cada unidade. Na época você morava sozinho? Isso. Aí eu morava lá em Campinas e eu tava lá casado, mas aí eu tinha separado. Então aí foi onde eu resolvi ficar em Sorocaba. E aí eu fiz esses imóveis e fui colocar nas imobiliárias. Sabe o que elas falavam, as pessoas das imobiliárias? Ninguém vai morar em nada tão pequeno. Nem vou pegar. Olha. Então, você está falando que é um projeto de kitnet. Kitnet. Kitnet é uma pequena cozinha, acho que a tradução mais ou menos em inglês, né? É uma pequena cozinha, mas na verdade é um quarto com cozinha. É um quarto com cozinha, o único espaço é o banheiro e um espaço que é conjunto, uma né? suíte com cozinha, né? Suíte, porque suíte é banheiro e quarto. Quarto banheiro. Porque uma kitnet tem prédios assim, históricos de kitnet que é 40 metros quadrados, por aí, né? Conjugados. Conjugados, é quarto-sala conjugado, porque no Rio de Janeiro tem kitnet ou conjugado. Você pode ter uma kitnet de até 20 metros quadrados. No Rio a gente fala assim, 20 metros, kitnet. 40 metros, conjugado. E você descobriu em Sorocaba um filão para esse tipo de empreendimento? Na verdade, eu fui procurar uma kitnet e ninguém conhecia a palavra, nem a palavra. Sendo que eu no Rio de Janeiro, já tinha muitas kitnets. Então eu falei, se ninguém tem, eu vou resolver problemas de pessoas como eu, que vêm na cidade, eu queria dormir 2 ou 3 noites só, não era morar, mas eu não aguentava dirigir para cair. Pra você ter uma ideia, que o pessoal eu caía mesmo, era caído. Uma senhora que era conhecida do pessoal da TV, e ela tinha uma edícula no fundo da casa dela e um colchonete. Então quando eu não conseguia dirigir, eu ia lá e deitava nesse colchonete e dormia. Não tinha um móvel, nada. Só para porque a kitnet desse tamanho... Porque a TV esgotava muito. De 20 metros quadrados, fazendo uma comparação humorística, sim. É como sutiã, né? Cabe 2 apertado, ajustadinho. Sorocaba deve ter um nicho interessante para essas pessoas. Qual é o público? Qual é o teu cliente? Aquele que mora numa kitnet nas proporções que você oferece? Essa é uma pergunta excelente, porque hoje eu tenho orientado muitas pessoas a respeito do cliente. Quando você sabe quem é o seu cliente, você desenha o produto para ele. Então, primeiramente, saber quem é o cliente. Quem são os meus clientes? Pessoas como eu que vêm para trabalhar no nosso grande distrito industrial, né? Vêm para trabalhar, não sabem se vão se estabelecer na cidade. Transitórios, né? Transitórios. Esse transitório pode levar de 1 a 3 anos. Por exemplo, o cara vem da região de Campinas ou vem da região de Jundiaí, a família tá lá, tá tudo lá. E aí ele fica indo e voltando, que nem eu. Uma hora ele resolve descansar, porque ele não aguenta mais. Isso é o mais comum. Ele quer um lugar para dormir assim de segunda a quinta. Porque na sexta ele já vai embora para a família dele. E ele vem para fazer experiência, ver se gosta do emprego. Aí de repente ele fala assim, podemos mudar, vamos achar uma casa de condomínio. Aí a esposa fala, mas as crianças estão no ano letivo, tá tudo bem aqui, eu tô perto da minha família. Fica indo e voltando. E aí ele fica indo e voltando. É econômico também. Esse é um perfil fantástico, porque ele não dá nenhum problema. Ele só chega para dormir. Eu falo assim, o melhor inquilino é aquele que veio para tirar leite. Né? O que ele veio? Ele veio para tirar o salário dele daqui. Ele não interage com a cidade. Ele não frequenta a igreja da cidade. Ele não frequenta o clube da cidade. Ele chega em casa e dorme. Já chega jantado já. Já chega da academia malhado, chega de banho tomado. Encostar o corpo. É para encostar. E na primeira oportunidade ele vai embora. E na segunda-feira ele já vem de casa pro trabalho. Então um cara desse... É uma toca, vamos dizer. É uma toca. Esse cara, ele não causa nenhum dano no imóvel, não cozinha, não suja, não gasta nada. Tem muita gente em Sorocaba nessa situação? Você tem uma perspectiva de estatística? Sim, eu vou explicar para você. Você sabe que na minha época de criança, o meu sonho, quando eu tava de ônibus assim, indo para a escola, era ir de moto, né? A moto era uma possibilidade de melhoria na minha vida. E quando eu passei a ter moto, eu fiquei com moto muito tempo. Comecei a sonhar com o quê?
um carro onde não pegasse vento, nem frio, nem chuva. Quando eu fui fazer obra de kitnet, que eu fiquei sem dinheiro, o que eu fiz? Eu voltei pro ônibus? Não. Eu voltei pra moto. Na moto eu não admito voltar pro ônibus. Quando eu tiver pior de tudo, eu quero ir pra moto. Mas para muitas pessoas hoje, a melhor coisa que podia acontecer na vida delas é sair do ônibus e ir pra moto. A kitnet, ela é a moto do mercado imobiliário. Não é a bicicleta, é uma moto.